breve. O primeiro que eu gostaria de ler com os irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vou ler do 15 ao 26, os irmãos acompanhem. Atos dos Apóstolos, hoje como é culto doutrinário, então vem essa informação. O livro de Atos é o único livro no Novo Testamento que é o livro histórico. É bom que os irmãos guardem isso na mente, porque esse é o único livro histórico. Nós temos os evangelhos, nós temos as cartas ou epístolas, nós temos esse livro histórico, e nós temos o livro de Apocalipse, chamado livro, segundo a teologia, escatológico. Falar das coisas do porvir, que evidentemente muitas delas já estão acontecendo. Muitas delas nós estamos presenciando. Se nós formos olhar e ler Mateus capítulo 24, nós vamos nos deparar com essa peste que está nos atingindo. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então, propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Amém? Essa leitura até aí, depois a gente faz outra leitura. O crente, o cristão e a política. Hoje de tarde eu fiquei refletindo sobre isso, e domingo nós temos um papel fundamental, ou seja, a cada 2 anos no nosso país nós estamos exercendo esse papel. E é fato, e nós precisamos entender isso, que essa situação tem causado muitas coisas dentro do povo de Deus, dentro da igreja. Criado situações que não deveriam acontecer. E a primeira frase nesse estudo que eu gostaria que a gente guardasse no nosso coração, e que muitas das vezes nós queremos ficar de fora e dizemos: eu sou apolítico. Esse A na frente vem com essa negativa. Então, eu sou apolítico. Então, o que eu gostaria de dizer para os irmãos nessa noite, você que está em casa, que a gente pode dizer isso, mas isso vai acontecer da boca para fora. Porque nós somos políticos. Nós somos políticos. Eu posso dizer: eu sou apartidário. Eu sou apartidário. Eu posso dizer: eu não tenho nenhum viés por algum pensamento político do que estão externando por aí. Ok. Mas apolítico, não tem como, a gente não foge, mesmo que não queira, nós estamos inseridos nesse contexto. E esse texto
especificamente esse texto que nós lemos, mostra isso. E outros textos que eu tenho escolhido hoje à tarde. Então, quando um pai olha para a criança e diz: se você concluir ou você fizer essa tarefa, eu vou lhe dar isso. Esse pai está praticando o quê? Política. Deu para perceber? E N outras coisas que acontecem dentro da nossa família. O regime, o governo da igreja congregacional, não só desta igreja, mas de todas as igrejas congregacionais, da denominação batista também, é um governo democrático, onde o poder administrativo emana da Assembleia da Igreja, que nada mais é do que votação. Né, irmãos? Nós fazemos isso a cada mês nas nossas assembleias ordinárias. Os irmãos concordam? Levante uma de suas mãos. Então, nós estamos o quê? Votando. Então, o regime desta igreja é um regime democrático e que, quer queira, quer não, é um regime político, porque nós tomamos as decisões. Quem elege os pastores da igreja congregacional? O pastor Enilson decidiu ser pastor da igreja e está aqui. Pastor André também disse: eu quero ser pastor, sou pastor da igreja. Pastor Samuel, da mesma forma. É assim que funciona? Não. Nós temos um estatuto, e esse estatuto diz que a cada 4 anos, esses pastores precisam passar pelo crivo da votação política. Agora, a bem da verdade, o que é que deve acontecer, falando especificamente daqui? Vai ter eleição para o ano em novembro, né? Os pastores passam por nova eleição em novembro. Então, quando chegar em junho, pastor André, pastor Enilson, pastor Samuel já vai começar. Irmão, em novembro, eu almejo ficar novamente aqui na igreja, viu, irmão? Se o irmão puder abençoar no dia que vai ter eleição. Irmãos, isso aí seria a politicagem, não é? Isso aí seria coisa que estaria contrariando a palavra de Deus. O exemplo que nós vimos, e vale salientar nesse exemplo, que não tem nenhuma informação, pelo menos não achei, viu, pastor André, de Jesus Cristo dizendo: olha, se um dos discípulos falecerem, não existe, vocês sempre coloquem mais um, porque precisa ter 12. Não tem essa informação de Jesus. E nesse fato aqui, pastor André, eu digo, aqui começou o congregacionalismo. Aqui começou o congregacionalismo. Acharam que com a falta de Judas, né, o colégio apostólico tinha sido composto por 12, escolhido pelo próprio Jesus Cristo, e aí agora a gente tem que preencher essa vaga. Você veja, a preocupação deles, neste episódio, estava muito mais em preencher a vaga do que dirimir questões do evangelismo, dirimir questões do que aprenderam com Jesus Cristo para começar a proliferar o evangelho, porque a escolha dos 12, a finalidade dos 12 discípulos foi ter o mestre, que era Jesus Cristo, né, ensinar para eles e eles repassarem. Eles disseram na ascensão de Jesus Cristo: só até Samaria. Não só em Samaria, até os confins da terra, até os confins da terra. Ou seja, uma missão que foi dada. E eu abro aqui um parênteses bem grande. Infelizmente, nos dias de hoje, na igreja contemporânea, século 21, a igreja, isso eu falo generalizando de um modo geral, está muito mais preocupada com alguns dogmas, com algumas questões que foram criadas por homens e implantadas dentro da igreja, do que com a palavra de Deus. Eu sou evangélico desde criança e eu era da igreja batista. O regime é bem semelhante. E uma das coisas que eu achava inviável, não achava correto, é que em determinadas situações que aconteciam com membros ou questões dentro da igreja, se resolvia, em primeiro lugar, pelo estatuto. E o estatuto foi criado por quem? Por homens. E nenhum estatuto pode se sobrepor à palavra de quem? De Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito desta questão. Hoje no grupo, não sei se a irmã leu. A irmã leu, né? A irmã é a coordenadora do grupo de oração. Eu tive que dar uma entradinha lá, não é?
Porque, de fato, irmãos, há algumas coisas que estão acontecendo na política brasileira, eu não vou adentrar a isso, mas nós, como cristãos, vamos para onde? Para a Bíblia. Os bereanos, que antes os apóstolos, você vai ver tudo que eles ouviam de meditação. Vamos dar uma analisada para ver se o que esse camarada falou para a gente hoje à noite está realmente condizente com a Bíblia Sagrada. Então, todo e qualquer pensamento que fuja do que está na Bíblia não faz parte do cristão. Essa política não vai coadunar, não vai combinar de maneira nenhuma conosco. Mas há uma miscelânea muito grande. A mistura é grande demais. E nós, como igreja de Cristo, devemos entender o que Paulo disse à igreja de Coríntios. De sorte que somos embaixadores da parte de quem, irmãos? De Cristo Jesus. O embaixador ele não pode estar em outro país fazendo bobagem, besteira, comungando com coisas que... Vão dizer, oxe, olha o representante, né? Um cônsul americano, um embaixador americano aqui no Brasil e fazendo bobagens por aí, vai dizer, oxe, representando os Estados Unidos dessa forma. Então Paulo diz que nós somos representantes de onde, irmãos? Dos céus. Se eu represento o céu, eu tenho que seguir a cartilha dos céus. E às vezes com quem eu tenho me misturado, tenho até tantas coisas. Há 20 dias atrás, ou foi 15 dias, eu utilizei o púlpito da igreja. Acho que os irmãos lembram. O irmão dando os seus santinhos dentro do ambiente da igreja, dentro da garagem. Se fosse lá para fora, então, eu particularmente falei isso aqui. Alguns irmãos, muito bem, pastor, eu sei que outros ficaram meio assim. Mas esse local foi consagrado para adoração a quem? A Deus. Você deve sim exercer o seu papel de cidadão. Deve exercer o seu papel de cidadão. Então, voltando aqui, nós vemos que a escolha de Matias foi um ato dentro da igreja, surgiu dentro da igreja. Era maléfico para a igreja? A gente precisa ver isso. Não, então tá bom. Aquele que não ajunta, também não o quê? Não espalhe. Tinha uma boa intenção, ok. Essa boa intenção ajuda. Porque nem sempre a boa intenção o quê? Ajuda. Às vezes o irmãozinho está cheio de boa intenção, gostaria de fazer a coisa certa, mas não pediu uma informação, só achou que era o certo, estava na mente dele. Tem a boa intenção que ajuda, mas tem alguma boa intenção que infelizmente vai ter que ser barrada. Vai deixar pessoas tristes? Infelizmente. Porque nós somos um corpo, e esse corpo é composto de vários membros, e evidentemente cada membro nesse sentido tem uma maneira de pensar. Mas no que concerne às coisas de Deus, precisa haver convergência. Amém, irmãos? Ademir trata do lar dele de uma forma. A irmã Luzimar cuida da casa dela de uma forma, a irmã aqui de outra forma. Vai que tem alguém presente aqui nessa noite, pronto, vamos embora para a igreja. Esses pratos eu lavo quando eu o quê? Voltar. Já tenho alguém que acharia isso o quê? Um absurdo. Não acredito. Como é que uma dona de casa deixa uma pia cheia de prato e sai? Não, isso não me entra. Sim. Então a gente não pode criar uma divergência por conta disso. Amém, irmãos? Nós precisamos convergir para o que a palavra de Deus diz. No que concerne às coisas de Deus, nós precisamos ter essa sintonia. O que aconteceu na Torre de Babel? Essa falta de sintonia. Sabe por quê? Porque estavam almejando coisas além. Estavam se esquecendo das coisas básicas de Deus, das coisas primárias. E a gente, muitas das vezes, queremos ir além e estamos nos esquecendo dos nossos remanescentes, dos que eles nos ensinavam. As coisas básicas. Eu digo até de questão de educação, para os irmãos terem ideia. Respeito aos mais velhos, aos anciões, a oficiais de igreja. Infelizmente, a gente como pastor observa isso e diz isso com dor no coração. Às vezes não tem mais esse respeito, aquela educação, aquele carinho que é pertinente ao povo de Deus. Não é? A gente precisa disso.
Esse corpo precisa se engrenar para poder funcionar. Então, nenhuma questão política pode vir de fora para dentro para nos dividir. Os irmãos pensem nisso. O que eu vou fazer, o que eu estou pretendendo fazer, vou conversar com os pastores, com o líder do departamento, para ver se isso soma. E se não somar, se a resposta for negativa na minha ideia, eu não posso ficar com raiva. Por isso eu recorro aqui. Foi um momento político, mas que veio ajudar. Mas que, se não existisse, se esse fato não tivesse ocorrido, a igreja ia caminhar. E o senhor tem um exemplo de um fato, se não ocorresse, a gente estava ferrado? Sim. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, o que seria de nós? Para você perceber? Esse assunto é primário mesmo, isso aí tem peso para a salvação, como a gente diz. Por isso que Paulo chega e exorta aos irmãos que não discutam questões que não levam a nada. Ele citou como exemplo genealogias. Você vai discutir genealogia, fulano gerou fulano, gerou fulano. Por exemplo, tem uma genealogia, pastor André, que eu acho lindo, porque uma das provas de amor, a primeira da Bíblia Sagrada é Jesus Cristo morrendo na cruz. Então, essa prova de amor que Deus deu para conosco, entregando seu próprio filho. É a primeira. Eu tenho 3. E a segunda, essa já é minha opinião também, é a de Ruth para com aquela sogra dela, Noemi. Não é? Porque uma jovem que poderia se casar de novo, sair de sua parentela, onde está lá no seu conforto, sair para uma outra terra que não conhece, seguindo abre aspas, uma anciã, uma velha, lisa, lesa e quase o quê? Louca. Eu diria, essa menina é doida. É? Se você prestar atenção, é linda a história dela. Se eu vou, porque eu fiz uma promessa, porque eu passei a conhecer o seu Deus. Veja que coisa linda. Ela era da terra de Moabe, moabita. Tinha nada a ver com o povo lá de Belém, da região da Judéia. Nada. Mas ela disse, onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. Porque o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o teu Deus. Faça-me, Senhor, que bem lhe aprove, que outra coisa que não seja a morte venha a separar-me de ti. E foi. E aí a gente sabe a história dela, que coisa linda. Mas por que o senhor falou a história de Ruth, pastor Anderson? Porque eu falei na questão da sequência da genealogia. Isso, irmãos. Você olhar, aí você vai em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 vai estar, só tem nome de homens. Aí de repente aparece o nome de Ruth. Porque Ruth se casa com Boaz. E desse relacionamento, nós sabemos que é uma história bonita, nasce Obed, filho de Ruth e Boaz, Obed. Obed se casa, Ruth passa a ser vovó, e filho de Obed nasce Jessé. Jessé, neto de Ruth. Jessé se casa, nasce quem? Davi, bisneto de quem? De Ruth. Olha que coisa linda. Aí você vai ver que de Davi até Jesus Cristo, 14 gerações, ou seja, da descendência de Ruth nasce quem? Jesus. Não é lindo isso? Mas não tem peso para a salvação. Se você decorar de Ruth, Obed, Jessé, Davi, até chegar a Maria e José e nascer Jesus, você diz, decorei ou não decorei? Isso aqui está aqui, ninguém tira. Mas não tem peso para a sua salvação. Você está fazendo politicagem com isso. Às vezes pressionando o outro irmão. Você sabe, não está vendo? Tu é lá crente. Tem nada a ver isso aí, uma coisa com a outra. Mas é bom, eu acho lindo. Tem um irmão lá no Ligeiro, pastor André. Ele é um diácono. E ele sabe versículo decorado assim que você fica... Como é que pode? Não é?
Mas você que não sabe versículo decorado, não vai olhar assim, meu Deus, o irmão vai para o céu com tripa e tudo. Eu já disse, eu vi essa expressão, achei engraçado, não é? E eu não vou porque eu não consigo decorar um verso. Não é por aí. A gente precisa, meu irmão, ter essa centralidade da palavra de Deus. Chegar ao ponto que Paulo, esse mesmo Paulo que disse para a igreja, não se atenham, não discutam essas genealogias. Ele não disse não aprendam, ele não disse não leiam. É bom você ter sua biblioteca, é bom você ler bons livros, né? Você lê outros livros também que não são da sua fé, mas para que você possa ver como é que o inimigo tenta. Né? Tem gente, não, isso aqui eu não vou. Leia. Se você é centrado, se você tem condição, leia também para você ver se o que ele está dizendo está condizente com a palavra de Deus. Então é bom a gente ler, a gente está a par da palavra de Deus. A gente precisa aprender mais. Então, esse mesmo Paulo que disse isso, não se atenham a discussões, altercações entre os irmãos, ele disse, eu sei em quem tem o quê? Em quem ele crê? Jesus Cristo. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu espírito, a minha alma, o meu tesouro, até o dia o quê? Final. Até o dia final. Então, nós precisamos, irmãos, analisar as coisas que acontecem na nossa vida espiritual, na nossa vida social, não é? Que a nossa vida social, a nossa vida do dia a dia, como eu disse, a gente pratica essa política dentro de casa, no nosso trabalho, não é? E no nosso país, que é um país democrático, a gente pratica isso. Então, hoje à noite, a gente precisa fazer uma análise, uma introspecção, né? Do seu poder de voto, ver o menos ruim, né? Eu vou dar, isso aqui é grifo meu, é algo particular meu, não é opinião de todos, nem a opinião da igreja ou dos outros pastores, isso aqui é a opinião minha. É muito raro, não vou dizer que não tenha, mas é muito raro, os que se envolvem na política não comungar, não participar da mesma comida. Eu sei que os irmãos estão me dizendo, isso é raro. Não vou dizer que não tenha, porque toda regra tem exceção, e eu acredito que na vinda de Jesus Cristo, porque ele vai encontrar homens e mulheres fiéis. Amém, irmãos? Agora, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará onde? No reino dos céus. Joio e trigo estão misturados. Pastor nenhum, nem denominação nenhuma tem poder para cortar isso. Por isso que alguns irmãos chegam para os pastores e dizem, isso está acontecendo, e aquele irmão ali, não sei o que, quer que a gente haja, muitas das vezes, com a espada. Né? Quer que a gente use muito mais a espada do que a palavra, a oração. A gente esquece de orar. Não é? É tanto que no grupo hoje eu, como eu disse, tive que contestar alguma coisa, mas disse, a finalidade do grupo é orar. E a igreja precisa estar orando. Não é? Não que não tenha homens de Deus que se envolvam na política. Mas vamos ser bem sinceros, irmãos. Recorro novamente à nossa igreja local. Algumas decisões que já foram tomadas que a gente diz, meu Deus, como é que fulano age dessa forma? Não é? Dentro da igreja. Agora você imagina num contexto, não é? A nível de Brasil, do estado ou do município. E infelizmente, a gente precisa dizer isso com dor no coração, a política do nosso país está desacreditada, ou não. Isso é fato. A gente não acredita, mas a gente participa. Isso, pastor André, justiça, a gente olha assim, como é que eles tomam decisões? Esses 11, né? Foram escolhidos para isso e eles mesmos, ali um já chacota com o outro, coisa até deselegante, que eu disse, meu Deus do céu, ali é o supra-sumo, é a nata dos representantes da justiça brasileira, que não chegam num denominador comum. Então, o povo de Deus precisa orar mais. Ele não precisa olhar como um caso desse aconteceu aqui, dizer, isso não tem lógica. Não, vamos orar mais. Se é para o bem-estar, né? Como eu disse, se não vai ofender, se não vai magoar, vamos fazer com que isso funcione. Vou dar um exemplo que aconteceu com o pastor Enilson aqui nesta igreja.
Um exemplo que aconteceu comigo. Eu era o superintendente da escola dominical, e o pastor André lembra disso. Eu era superintendente da escola bíblica dominical. E apaixonado por escola bíblica, né? Eu acho que inclusive essa denominação surge em cima de escola bíblica, né? E fui para a reunião de oficiais, e eu presente nessa reunião, e surgiu uma proposta. Que proposta foi essa? De que a ceia do Senhor viesse para o domingo de manhã. Eu era favorável que a ceia do Senhor viesse para o domingo, que eu acho bonito, tá? Mas que fosse à noite. Aí eu já estava pronto para levantar a mão, eu sou bem, da escola dominical. Eu digo, como é a história? Aí, mas por quê? Porque a gente já dá espaço para missões, não é? Geralmente só tem os 4 domingos. Eu digo, não acredito nisso não. O pastor Samuel dessa proposta, isso não vai passar não, isso não cola não. Peraí, a gente vai ceder um domingo. E esse domingo não teria nem divisão de classe, era só para a ceia do Senhor. E aí coloca-se em votação política, né? O nosso regime colocou em votação, quase por unanimidade os oficiais disseram que sim. Eu digo, mas meu Deus, chegar na igreja, tomara que a igreja não aprove isso. Tirar um domingo da escola bíblica, irmãos, não sou favorável, não. Aí traz para a Assembleia da Igreja, e a igreja faz o quê? E quando traz para a Assembleia, a maioria levanta a mão. Diz, pastor Enilson foi voto o quê? Vencido. Vou sair da igreja. Não tem mais. Como é que pode um negócio desse? A minha opinião não prevaleceu. Eu sou o superintendente, sou pastor da igreja também, e agora vai tirar um domingo da escola bíblica? Baixa a guarda, amigo. Você disse sim a ser membro desta igreja. A gente não leva isso a sério. Seus direitos e deveres. A igreja decidiu que ia tirar um domingo, e aquele primeiro domingo ia ser a ceia do Senhor. E está funcionando assim até quando? Até hoje. E o senhor é favorável? Não. E aí? O senhor aceita? Claro. Minha igreja decidiu e eu tenho que apoiar e tenho que estar junto. Os irmãos estão entendendo? Diga amém aí, em nome de Jesus. Pronto. Então a gente vai criar uma situação, não, porque você aceitou ser membro da igreja. E aí ela fez essa política. Então a gente precisa ver que foi para um bom andamento da causa. E às vezes nós não queremos ceder. A nossa opinião é a que tem que o quê? Prevalecer. Então vai que domingo o seu candidato não vai ser eleito. Você vai criar uma situação, vai tocar fogo em Campina Grande, é? Não. Vai ter que ver a opinião da maioria. Então, que a gente possa, irmãos, orar a Deus, pedir discernimento, orar pelo nosso país. Não é? Tem uma frase, e sei que alguns estão até assistindo, crente vota em crente. Vocês já ouviram isso? Não é? Eu ouvi do irmão ali, entregando esse crente vota em crente. Eu não estou dizendo que é errado. Estou dizendo que vai se analisar a vida do crente candidato. Vai se analise. Veja a vida dele, a conduta dele, onde congrega. Porque tem muitos que pegam carona. Ser crente hoje, nessa época, irmãos, é chique até para alguns, né? Mas vá 40 anos atrás, vai pregar o evangelho há 40 anos atrás para você ver como era. Muitos de nós, minha mãe, o meu sogro, eram chamados de bodes. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Os bodes. Nova seita, nas cidades pequenas principalmente. Onde é que você vai aqui numa cidade pequena da Paraíba, cidade com mais de 50 anos para trás, que a rua principal não está a igreja da cidade? Ou não é assim? Basta ir aqui em Lagoa de Roça, ela divide a BR, né, pastor André? Está no centro mesmo, ali pode dizer, a igreja está no centro. Chega lá na frente da igreja, a BR passa pelos dois lados da igreja. Muito forte isso. Então, toda cidade pequena assim. E esses homens e mulheres desbravaram isso, né, pregando o evangelho. Hoje uns, sou fulano de tal, sou da igreja tal. E você participa mesmo, assíduo, meu irmão. Você está lá na sua igreja, você é membro dessa. Eu conheço alguns que são. Mas conheço alguns que usam o nome. A gente precisa fazer isso, meu irmão, com consciência.
de orientação divina a Deus, orar pelo nosso país, pela nossa cidade, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer uma outra leitura, a gente já chegando aí no final. Livro de Atos. Atos não, Marcos. Atos nós já lemos. Marcos. Tínhamos outras leituras, mas o tempo avança e o pastor Nilson fala muito, né? Marcos, capítulo 12. A partir do 13. Marcos, Evangelho de São Marcos. Um dos evangelhos sinóticos. Sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. São bem parecidos as narrativas, não é? Marcos não foi testemunha ocular dos fatos, nem tampouco Lucas, historiadores. Marcos participou já nas viagens com Paulo. Esse Marcos aqui era João Marcos, né? Dos evangelhos, só João e Mateus foram testemunhas ocular dos acontecidos. Marcos capítulo 12, verso 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma o quê? Palavra, politicagem pura, não é? Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas as aparências dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? A chamada malandragem, né? O palavreado de hoje seria, está querendo aplicar, né? Verso 15, mas, olha só com quem eles estavam lidando, né? Chegaram babando, sabendo que és mestre e tal. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, vou fazer uma pausa aqui nessa vírgula, irmão. Essa palavra hipocrisia, Jesus não mediu esforços para utilizar. E quando ele falava, era para o povo de dentro da igreja. Bota isso na mente, meu irmão. Fariseus, saduceus, todos eram grupos de dentro da onde? Da igreja. Os fariseus, esses, pelo amor de Deus. O grupo farisaico era peso. O de Pedro era mais ou menos, era o chamado dos zelotes, né? Aqueles que tinham aquele cuidado maior. Mas os fariseus, Jesus olhava e dizia: vocês são hipócritas. Vocês honram-me com os lábios, mas o coração está onde? Longe de mim. Então, olha só. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. Denário era uma moeda romana, não é? Ia ter uma equivalência de uma diária de um trabalhador braçal. Então, Jesus disse: vocês estão querendo me provar, fazer uma prova? Traga aí um denário. Eles trouxeram, perguntou-lhes: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhe então Jesus, aí ficou essa frase, ficou conhecidíssima: dai a César o que é de quem? De César. E a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Jesus mostrou a política aí ou não? Mostrou. Os tributos, para que a roda pudesse girar, para que a coisa pudesse funcionar, Jesus disse: façam. Jesus nos ensinou a ter responsabilidades, né? E respeitar as autoridades o quê? Constituídas. Sim ou não? Sim. Então nós devemos esse respeito. Ao prefeito que foi eleito no próximo domingo, ou se tiver um segundo turno, respeito a essa autoridade que vai governar o nosso município. Aos vereadores, sim. Da mesma forma que nós também, como cidadãos, precisamos ser o quê? Respeitados. E o problema maior está nisso aí, que nem sempre nós estamos sendo o quê? Respeitados. Infelizmente, não há uma reciprocidade. Então, nós vemos aqui Jesus Cristo dando essa tapa com luva de pelica, que eles se admiraram dele. Porque eles queriam que Jesus Cristo fosse contrário ao tributo, para ter uma deixa, né? Colocá-lo na berlinda, contra a parede e dizer: agora a gente tem como prendê-lo. E Jesus Cristo disse: não, dá a César o que é de César. E a gente, irmãos, vejam como essa frase soa e é bem conhecida, né? Mas a segunda parte da frase pouco se diz. Você já notou isso?
e dai a Deus o que é de Deus. Muitas vezes a gente está correndo tanto, dando a César o que é de César, não é? Chega o IPTU, né? O emplacamento do carro do IPVA que você pega a. Tem irmão que não entende. São duas coisas que você paga do carro, mesmo. Tem as taxas, né? Detran, essas coisas, e tem o IPVA, que é um tributo do Estado, que não deveria ter, mas tem. Quem é que paga o IPVA do carro satisfeito? Diga aí, pastor André. Nós, como pastores, quando chega, meu irmão, isso é um absurdo. E você sabia, não sei se você sabe, você pega lá que vai ter o valor do seu carro. O Estado é quem avalia o valor do seu carro. Tem gente que não entende. Como é que ele calcula isso? A cada ano tem um negócio chamado tabela FIPE. Na tabela FIPE tem o valor do seu carro. Olha lá em cima, que vai ter uma faixazinha, quando chegar o que tem lá, o valor do seu carro. E ele pega e aplica 2,5% do valor do seu carro, é o IPVA. Aí você já fica... Não, eu quero comprar um carro zero, um carro de R$100 mil. Só o IPVA é quanto? 2.500. O quê, pastor? Só o IPVA. 2,5% do valor do seu carro. E quanto mais caro esse carro, isso é proporcional, é porcentagem. Era 2%, e o Estado passou para 2,5%, e todo mundo ficou calado. Agora não paga para ver, parar, e a gente não vai ter autoridade sobre aquilo. Tem algumas coisas que acontecem que a gente fica assim, mas Jesus Cristo está dizendo, ei, dê ao governo do Estado o IPVA devido. Está dizendo a pastora, é você tem que o quê? Pagar. Não quer pagar IPVA, não tenha carro. Agora, veja as pessoas que podem, porventura, mudar esse imposto, e N outras coisas, e a gente paga isso. Mas o que eu quero mostrar com isso é que dai a Deus o que é de Deus. O IPVA eu pago, porque senão o meu carro vai estar atrasado. Se a sua casa é alugada, o seu comércio, você paga, porque senão o cara vai lhe tirar de lá. A água você paga, a luz você paga, o telefone, a internet paga, porque você não pode viver sem isso. Se faltar internet hoje nos nossos lares, as empresas param. Hoje meu filho foi no banco resolver um negócio, pai, ainda está fora do ar. Não resolveu lá no Cicobi. Voltou, foi para casa, ficou 1 hora e pouco, não voltou. Parou, para. A barraca hoje para se não tiver internet, ou não é assim? Ai a Deus o que é de Deus. A gente está fazendo essa parte, meu irmão. A igreja tem entendido em nome de Jesus Cristo. E nesse próximo domingo a gente possa exercer isso com a mente sã em nome de Jesus Cristo. E creio que nenhum dos presentes, nem dos que estão em casa, venderam e nem vão vender o seu voto. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Você foi abençoado?